Shalom, meus amigos. Tem início um novo dia na Terra Santa de Israel. E nessas poucas horas que antecedem o início do Shabat, nessa linda manhã de Jerusalém, no qual eu finalmente pude sair de casa por mais de 500 metros, eu quero ter oportunidade de voltar a estudar com vocês a Parashá Emor, para falar nesta minha mensagem de Shabat sobre o tema do Shabat. Porque dentre as lições contidas na Parashá Emor, provavelmente a mais importante de todas é aquela mesmo que dá significado ao próprio Shabat. Nós vamos encontrar na Torá em Vaikra 23, no seu segundo passuque, algo como: fala aos filhos de Israel e diz-lhes as festas solenes do Eterno, que vos proclamareis como santas convocações. Estas são minhas festas solenes fixas. Hashem está falando de Pessah, Shavuot e Sukkot. Mas quando nós vamos para a leitura do passuque seguinte, Hashem não fala nem de Pessah, nem de Sukkot e nem de Shavuot, ele fala do Shabat. É muito interessante perceber como Hashem elenca os Moadim, as festas, os raguins, as celebrações do nosso povo, e ele logo em seguida fala do Shabat, que não é uma festa, que nós celebramos, é verdade, a cada 6 dias da semana. De modo que os nossos sábios são quem vão nos dar a luz para entender por que o tema do Shabat é tratado aqui, quando Hashem está falando das suas santas convocações. Porque o Shabat é a primeira dessas celebrações dentre as muitas festas do povo judeu. E aqui está, como nos ensinam os nossos sábios, um conceito básico que todo judeu deve ter. O Shabat é a base de todas as nossas celebrações. Se eu quero erguer uma casa, se eu quero construir um prédio, o que é o mais importante do que tudo? A fundação. O Shabat é a fundação sobre o qual se ergue todo o edifício da fé judaica. Não existe lar judaico, não existe promoção da Torá, não existe vida judaica, não existe judaísmo sem o Shabat. Ele é a coisa fundamental sobre o qual se sustenta toda a vida judaica. Ele é a base da nossa casa, é a base do nosso prédio, é a base da nossa fé. Mas por que nós cobrimos o Shabat? E qual a ligação dele com as outras festas, com os Moadim do povo judeu? Quando nós retornamos ao livro de Shemot, nós vamos ver que o motivo para o cumprimento do Shabat foi porque Hashem criou o mundo, criou os céus, criou a terra em 6 dias e no 7º dia ele descansou. Esse é o primeiro motivo, reconhecer que Hashem é um Deus de poder ilimitado, ele pode tudo, ele criou o mundo de acordo com a sua vontade. E a segunda razão é porque nós fomos resgatados do Egito, nós fomos libertados do faraó e nós vimos todos os milagres que Hashem fez no Egito. Ele prometeu ao nosso patriarca Abraão Avinu que nos daria liberdade, que nós seríamos escravos numa terra estranha, mas que nós alcançaríamos a liberdade e seríamos tão numerosos como as estrelas do céu, como os grãos de areia no deserto. Mas vejam, meus amigos, que na verdade essas duas razões estão tão umbilicalmente associadas que nós podemos dizer que só existe um motivo. Porque vejam, Hashem, quando lançou as 10 pragas no Egito, ele não fez isso para nos libertar. Ele podia simplesmente ter colocado na cabeça do faraó: liberta o meu povo e o nosso povo saído do Egito. Ele poderia ter lançado uma única praga de tal maneira devastadora que o faraó teria sido dobrado e teria sido forçado a aceitar a nossa liberdade. Hashem poderia ter feito o Egito desaparecer da face da terra instantaneamente, mas não, ele lançou 10 pragas. Então ele não estava falando com o faraó, ele não estava falando com o povo egípcio, ele estava falando com o povo judeu. E o que ele estava falando para o povo judeu? Reconhece a minha grandeza e que eu posso mudar a natureza da forma que eu quiser, porque eu controlo a vida e a morte, eu controlo todos os fatos da existência. E é esse o primeiro motivo. Deus criou o mundo, os céus e a terra. A nossa libertação do Egito, que nós repetimos tantas vezes, todos os dias, nas nossas orações diárias, que se repetem exaustivamente no nosso livro de orações, que é o Sidur, na verdade estão dizendo para nós o quê? Eu sou Hashem. Eu sou o
Criador do mundo, eu sou teu Deus. E muitas mitzvot que nós cumprimos essa mensagem. Que mensagem? A mensagem da saída do Egito se repete, sempre para nos lembrar. Mas veja, nós estamos lá, nós vimos com os nossos olhos e ouvimos com os nossos ouvidos. Ninguém pode negar a libertação do povo judeu do Egito, ninguém pode anular isso. Nós não estávamos lá no momento da criação do mundo, dos céus e da terra, mas nós recebemos essa sabedoria através do primeiro homem, Adão Rishon, que foi transferindo para os seus filhos, e de geração em geração chega aos nossos patriarcas. A Torá só vem confirmar essa verdade inabalável, imodificável. Hashem é o Criador do mundo. Nossa saída do Egito, na verdade, só provou como o Criador do mundo tem tudo nas mãos dele, ele faz tudo como quer. Então, nós cumprimos o Shabat justamente para nos lembrarmos da criação do mundo, para nos lembrarmos da saída do Egito. Essa é a base de todas as nossas festas, a base de todas as nossas lembranças, a saída do Egito. Mas vejam, e Pessa, Shavuot e Sukkot, o que celebramos em Pessa? A liberdade do Egito. O que celebramos em Shavuot? A entrega da Torá. Estávamos no deserto, fomos protegidos, tivemos a chance de ver os maiores milagres abertos que Hashem fez no mundo, e recebemos a Torá Sagrada no Monte Sinai em direção à terra de Israel. O nosso povo estava protegido por Hashem no deserto, e tudo que nós necessitávamos era concedido na forma de bênção. E Sukkot nos lembra os 40 anos no deserto, em que nós continuávamos protegidos por Hashem, vivendo nas nossas tendas, protegidos pelas nuvens de glória do Criador. Só o Criador do mundo poderia ter feito esses milagres. Shabat nós celebramos para reforçar a plenitude da nossa fé, da nossa emuná. O mundo foi criado em 6 dias. E no sétimo dia nós temos a oportunidade de nos reconectarmos com a fonte de toda essa maravilhosa criação. Nós observamos os eventos do Egito e nos lembramos que nós somos judeus. E como judeus, nós somos escravos do Criador. E como é doce essa escravidão. Se você é judeu e não cumpre o Shabat, é como você rejeitar a própria criação do mundo. Por isso que a Torá nos diz que aquele judeu que não cumpre o Shabat, ele é kofer, ele nega a criação do mundo. E daqui a poucas horas a rainha Shabat vai chegar mais uma vez nas nossas casas, e nós vamos lembrar mais uma vez que Hashem criou toda essa beleza, esse sol que agora me ilumina, essas lindas montanhas e toda a beleza da criação, e ele fez isso tudo para nós, meus amigos. Shabbat Shalom.